Tudo na bênção, tudo na paz. Começo com vocês, a partir desse momento, um estudo sistemático acerca do livro de Neemias, exatamente para nós refletirmos e nos empoderarmos da grande obra que o Senhor tem nos confiado. Não só a partir do projeto que Deus colocou no nosso coração, mas também desde quando nós nos propusemos a fazer parte da obra do reino do Senhor. O texto é Neemias, capítulo de número 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, pelos que restaram do cativeiro, e acerca também de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas foram queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse a Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo, nos corrompemos contra ti, e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes através de teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgridireis e vos espalhareis entre os povos. Vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que o vosso rejeitado estejam até as extremidades dos céus, de lá os ajuntarei, e trarei ao lugar que vos tenho preparado, e vos farei habitar ali em meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante o rei. Então era eu, copeiro do rei. Queridos, a primeira lição que eu gostaria de trazer nesse primeiro capítulo é lembrar a vocês que Neemias, ele tinha uma posição privilegiada. Qual era a posição privilegiada que Neemias tinha? Ele era alguém de confiança do rei. Ele vivia numa fortaleza. E para entender a atitude de Neemias, nós precisamos entender a importância que Jerusalém tem para os filhos de Israel. Jerusalém, depois que ela foi tomada pelo rei Davi, ela se tornou a cidade mais importante de Israel. Não só por vontade do rei Davi, mas por vontade do próprio Deus, que transformou aquele lugar na menina de seus olhos. Jerusalém era o lugar do monte de sacrifício. Era em Jerusalém que fica, por exemplo, o Monte Moriá, onde Abraão teria sacrificado Isaque. É em Jerusalém que ficava o monte da ilha de Araúna, onde Davi adquiriu para sacrificar e aplacar a ira do Senhor sobre o povo, dizendo que não ofereceria a Deus algo que não lhe custasse. Jerusalém era um lugar importante, era um lugar santo e era um lugar fortificado. Porém, Jerusalém está em miséria e em desprezo. Por sua vez, Neemias habita
na fortaleza de Suzã, o que deve ser levado em consideração, porque ele não mora em Jerusalém. Jerusalém não era um problema dele. Jerusalém não era uma obra dele. Ele morava em uma fortaleza. Essa fortaleza lhe dava segurança, lhe dava emprego e lhe permitia que ele tivesse uma vida tranquila. Só que quando ele descobre acerca de Jerusalém, ele lamenta o fato de Jerusalém estar vivendo em desprezo e miséria. Ele coloca em seu coração uma atitude. Não a atitude de ir até Jerusalém em um primeiro momento e reedificar os muros, mas a atitude de sentar e chorar. Aqui eu abro um parêntese para lembrar que nós devemos passar a nossa atitude pelo campo da reflexão, o que é muito importante, porque se nós levarmos em consideração a maioria das atitudes erradas que nós tomamos na vida, nós não passamos ela pelo crivo da reflexão. A maioria das nossas atitudes erradas, elas simplesmente foram tomadas no ímpeto, simplesmente foram tomadas ou influenciadas pelas nossas próprias necessidades, ou quem sabe até mesmo pelas nossas próprias carências. Antes de Neemias tomar qualquer tipo de atitude, muito embora no coração dele já fervia algo por fazer, Neemias sentou e chorou. Existe uma frase do poeta Fernando Pessoa que diz que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus tinha esse propósito no coração. Ele precisava de alguém que estivesse disposto a fazer, mas não alguém que fizesse por ímpeto, que simplesmente dissesse que ia fazer, mas no final das contas não acabaria não fazendo. Deus precisava de alguém que se assentasse, refletisse sobre isso e em seguida se doasse a fazer essa grande obra. Neemias passou pelo crivo da reflexão, porque é esse campo da reflexão que o Espírito Santo precisa para atuar. Então, antes de nós tomarmos qualquer tipo de atitude, é muito importante que a gente se assente, que a gente leve isso para o campo da oração, da reflexão, porque é exatamente aí que o Espírito Santo vai nos dar as estratégias corretas para que nós venhamos realizar aquilo que ele espera que nós façamos, para que as estratégias que nós venhamos ter sejam estratégias vindo dos céus. Neemias expõe o seu coração a Deus e a sua oração. Quando ele faz isso, amados, ele faz isso respaldado pela palavra, porque se você observar, ele ora a Deus, mas ele em nenhum momento determina aquilo que Deus deveria fazer, mas ele lembra a Deus como se isso fosse possível, mas ele faz questão de dizer, e não só a Deus, ao mesmo tempo que ele está recitando a palavra, ele não está só lembrando a Deus daquilo que Deus já havia dito através de Moisés, mas ele está lembrando a si mesmo. Por quê? Porque ele está no momento de reflexão, ele está lembrando a Deus que esse povo, por sua negligência, ele poderia ser disperso, mas Deus disse, mesmo que vocês sejam dispersos, eu vos ajuntarei. E Neemias ora a Deus, pede a Deus que Deus lhe abra as portas diante do rei. E no último versículo, versículo de número 11, queridos, ele lembra quem ele era. O texto diz, então era eu copeiro do rei. E dois ensinamentos aqui para nós encerrarmos. Há dois ensinamentos aqui, pelo menos. Quais ensinamentos? Uma, como copeiro do rei, ele não tinha prerrogativas para fazer aquilo que o coração dele ardia por fazer. Neemias está prestes a ir a Jerusalém, reerguer os muros de Jerusalém, um lugar onde ele vai enfrentar toda uma estrutura de obras de engenharia civil. Ele não tem prerrogativa para isso. Ele vai enfrentar afrontas, até batalhas. Ele não tem prerrogativa para isso, porque ele é quem? Ele é um copeiro do rei. Ele não é um engenheiro, ele não é um soldado, ele é um copeiro do rei. Mas ele está se dispondo a fazer. Nós não temos prerrogativas, na maioria das vezes, para fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Mas não se trata de ter prerrogativas para realizar a obra de Deus. Se trata de nós termos disposição para fazer a obra de Deus. Deus não está buscando pessoas preparadas. Deus está procurando pessoas dispostas. Deus está contando com a gente não porque nós somos melhores ou mais preparados do que os outros. Deus está contando com a gente
porque nós nos dispusemos a fazer a obra. Não se trata de preparação, se trata de disposição. O quanto você está disposto? Você está disposta a realizar a obra do Senhor? E mais um detalhe, ele lembra de quem ele é. Eu sou apenas um copeiro, mas eu vou me doar essa obra. Eu não tenho condição, eu não tenho prerrogativas, eu não sou alguém preparado para isso, mas eu me coloco à disposição para fazer. Eu não sou, de repente, a pessoa mais indicada para iniciar essa obra. Eu não sou um sacerdote, eu não sou um profeta, eu sou copeiro do rei. Quem você é, pouco importa diante de quem você serve.